Fala, estudante, tudo bem? Olha só, meu nome é Gilberto Augusto e hoje eu tive uma pergunta do Silvinho, que é aqui do nosso time, esse aqui que você está vendo aqui em cima. O Silvinho perguntou o seguinte: Gilberto, como é que eu posso ser um pouco mais produtivo no meu trabalho, né? Eu expliquei algumas coisas para o Silvinho, principalmente 3 pontos que eu abordei com ele. Para a gente acordar, né, e ter um dia um pouquinho mais produtivo, é fundamental que você tenha o planejamento do seu dia, tá? Ou seja, tudo aquilo que você vai fazer no seu dia previamente já é estabelecido. Se você acorda, vai para o seu trabalho, né, ou para a sua escola, enfim, e vai decidir lá o que você vai fazer no dia, é claro que o seu dia vai ser pouco produtivo. Então o que eu recomendo é que no dia anterior você pegue seu próprio celular lá com um bloquinho de notas ou algum aplicativo de gerenciamento de tarefas, né? E já monte suas tarefas do próximo dia. Para quando você chegar na sua empresa, por exemplo, na sua escola, no seu trabalho, enfim, você execute já aquelas tarefas pré-estabelecidas. Então, saber o que fazer naquele exato dia é muito importante. Esse planejamento tem que ser montado previamente, ou um dia antes, ou tem gente que faz inclusive o próprio planejamento da semana. Ali no domingo, ele pega rapidinho o celular, vai anotando tudo que ele quer fazer durante todos os dias da semana. Então, planejamentos diários. Isso é muito importante para aumentar a sua produtividade. Bom, uma segunda coisa que eu falei para o Silvinho foi sobre ambiente, isso mesmo. Você está num ambiente que te influencia a ser mais produtivo? Esse é o ponto, né? Por exemplo, eu quero estudar e vou agora para a praia, né? Eu estou levando meu livro lá para a praia, pessoas ali ao meu redor bebendo, jogando futevôlei, tomando banho ali no mar e eu estou querendo estudar. Aquele ambiente não está nem um pouco propício para me estimular a estudar. Eu vou para o meu quarto, por exemplo. Bom, lá no meu quarto eu quero estudar, só que tem aqui uma televisão, tem aqui um computador ligado, tem aqui um celular, enfim, é um ambiente que não está me engajando aos estudos. É por isso que aqui na escola, por exemplo, no Prepare Enem, o Centro de Estudos, né, o SEI, o famoso SEI, que você está vendo a foto dele aí agora, Centro de Estudos Individual. Os alunos ficam nessas cabines de estudos todos os dias estudando. Então ele olha para o lado, tem um cara estudando, ele olha para o outro, tem uma pessoa estudando. Então o tempo todo ele está rodeado de pessoas estudando. Então, se esse ambiente te influencia a estudar, de fato, a chance de você estudar é muito grande. Então, sua produtividade nos estudos aumenta quando você está rodeado de pessoas que também estão estudando. E um terceiro ponto que eu falei para o Silvinho foi para ele respeitar as suas competências. Isso mesmo. Bom, eu mostrei um gráfico para ele que eu vou te mostrar já no vídeo, mas se você está nessa famosa zona do flow, isso mesmo, você vai ser bem mais produtivo nas suas tarefas. Então, olha só, eu vou ali para o quadro agora que eu quero te mostrar esse gráfico para você entender de fato como ser mais produtivo no seu dia a dia de estudos ou até mesmo trabalho, se você que está me assistindo aí trabalha todos os dias. Vamos lá? Então, olha só, para você aprender um pouquinho mais de produtividade, eu quero te mostrar esse gráfico aqui de um grande psicólogo chamado de Mihaly, cujo sobrenome, inclusive, você está vendo aqui embaixo. Olha só, o Mihaly diz que para você ser mais produtivo, você precisa atingir um estado de fluxo muito grande. Que fluxo que é esse? Que inclusive a gente chama de flow, né? Bom, quando você está com um hiperfoco, quando a sua mente está completamente ligada naquilo que você está fazendo, você consegue ser mais produtivo. Mas vai lá, tem esse estágio de flow, de hiperfoco numa tarefa? Não é tão simples assim. Depende de algumas variáveis que eu quero te explicar um pouquinho nesse gráfico. Olha só, esse gráfico, aqui eu tenho o eixo X, que é o desafio. Aqui eu tenho o eixo Y, que é a competência. Isso mesmo. Olha só, vamos supor que você já no início das aulas, seu professor de física te deu uma introdução de movimento uniforme, MU, tá? Bom, só que ele já te entregou uma lista. E essa lista de exercícios, ela já aprofunda um pouquinho mais em movimento uniforme. Aí você, né, sem nenhum tipo de orientação e conhecimento, à tarde quer fazer o seguinte. Você quer chegar na sua casa, pegar o caderno do professor, que ele só introduziu o movimento uniforme, dar uma lida e já ir direto para a lista. Quer fazer a lista inteira, que tem exercício da FUVEST, da Unicamp, do Enem. Então, olha só, ele não deu a matéria inteira ainda, só o início, e você já quer pegar a lista para fazer. O que vai acontecer? Você não vai dar conta de fazer aquela lista. Por que disso? Olha só. Bom, a competência que esse professor construiu em você ainda foi pequena. Ele só deu uma aula, só introduziu o movimento uniforme. Ou seja, a sua competência para movimento uniforme ainda é baixa. Só que aquela lista de exercícios que ele entregou é de grande dificuldade, ou seja, é um desafio muito grande. Tem questões da FUVEST, questões da Unicamp, questões do Enem, de partes do MU que você ainda não viu. O que acontece? Quando você tem uma lista muito difícil
e a sua competência para fazer aquela lista é baixa, você chega aqui numa zona que a gente chama de zona de estresse. Zona de estresse. O que é a zona de estresse? Nada mais é que quando a sua competência é muito baixa para um desafio muito grande. E nessa zona de estresse, isso te gera uma frustração muito grande, uma ansiedade muito grande. Você quer muito fazer aquilo, só que você não dá conta, você não tem a competência devida. Do contrário, por exemplo, seu professor terminou lá uma matéria, sei lá, movimento uniformemente variado, né? O MOVE, famoso MOVE. Daí você já sabe tudo, ele terminou, deu tudo, você já estudou tudo aqui lá no seu caderno, no seu livro. Aí ele te passou uma lista. Só que essa lista é ridícula. É uma lista muito facinha mesmo. O que vai acontecer? Olha só, você já se muniu de uma competência muito grande em movimento uniformemente variado, muito grande mesmo, sabe tudo, a competência está muito alta, só que a lista do professor, ela é muito facinha. Ou seja, o nível de desafio, o nível de dificuldade dela é muito baixo. Esses dois pontos vão se encontrar mais ou menos aqui, ó. Tá aqui a competência muito grande, você já sabe muito de movimento uniformemente variado, só que a lista é muito fácil. Essa zona a gente chama de zona de que vai? A famosa zona de conforto, isso mesmo. Essa zona de conforto, que você tem muita competência, mas o desafio que é imposto a você é muito baixo, também te faz não ser muito produtivo. Quando é muito simples, você nem quer fazer, porque aquilo não te desafia. Você tem competência demais para uma tarefa muito rasa. Então, nessa região, você é pouco produtivo, assim como nessa. Aqui você não dá conta de fazer. Aqui é muito fácil para você. Portanto, o Mihaly fala sempre para a gente o seguinte, que todos nós, para sermos mais produtivos, devemos estar na chamada zona de fluxo, ou seja, onde o desafio é proporcional à sua competência. Isso aqui nada mais é que uma função de primeiro grau, uma reta. O desafio que é imposto a você tem que ser proporcional à sua competência. Caso contrário, ou você fica na zona de estresse, ou você fica na chamada zona de conforto. Portanto, se você quer ser mais produtivo, eu posso te dar uma dica nos seus estudos. Você que tem muita dificuldade em física, por exemplo, o ideal é que você pegue o caderno do professor e já vá direto para uma lista de exercícios. É importante que você tenha um bom livro. Por exemplo, o livro de física do Ramalho, que é um livro muito bom, muito didático. Se você tem muita dificuldade em física, o ideal é que você pegue o livro do Ramalho e estude desde o início. Tudo bonitinho, direitinho, toda a teoria. Ali coloca lá exercícios resolvidos. Aí você resolve de novo aqueles exercícios resolvidos. Tampa a resolução, coloca numa folha, resolve sozinho. Depois faça os exercícios propostos, que são exercícios um pouquinho mais tranquilos, baseados naqueles resolvidos. E depois disso, você vai para a lista de exercícios do professor. O aprendizado ele é um processo paulatino, gradual e sequencial. Eu preciso cumprir as etapas. Não adianta sair do nível 1 para o nível 4. Eu preciso sair do nível 1 para o nível 2, para o nível 3, para o nível 4. É uma construção. Eu preciso respeitar os níveis de dificuldade. Caso contrário, eu vou sempre estar na zona de estresse, porque eu não vou me munir com a competência devida para o desafio muito grande que é me entregue. Portanto, para ser mais produtivo, respeite as suas limitações de aprendizado. Às vezes você quer estar aí na mesma velocidade que seus colegas que já têm muitos anos de cursinho, relaxa, calma um pouco. Construa primeiro o seu aprendizado, para depois chegar no nível de competição deles. Tá bom? Vai lá, um forte abraço. Precisando de qualquer coisa, eu tô nesse e-mail, é só me mandar um e-mail. Um forte abraço, vamos!